Arquétipo e suas fases do masculino e feminino. A donzela. Então, a gente tem ali as partes. A primeira do feminino é a donzela. Equilibrada, ela é sensual. Ela vai usar o que ela tem, né? É onde está o nosso sonho, tá? Onde está o nosso projeto de vida, ali onde a gente queria mudar o mundo, o que quer que seja o mundo que você queria mudar, da sua família, da sua vida, dos seus amigos, enfim, aquilo que está lá em você, lá dentro. Desequilibrada, a donzela é mimada. Mimadinha. Chatinha. Na fase da guerreira, equilibrada, ela vai ter estratégia para guerrear. Desequilibrada é a Mulher Maravilha. Sabe o empoderamento feminino? Tudo que você vê ali é a energia do masculino. Ai, que beleza. Tá na moda. Só que a energia é do masculino. Tá? Então, equilibrada, ela vai ser uma estrategista, vai ser uma pessoa que vai para a guerra. Mas quando ela é a Mulher Maravilha, porque ela é o empoderamento da maneira como estão pregando, ele tem a energia do masculino. Tá com a espada na mão, com o fálico. Ó, sabe o que é fálico? Tá todo mundo alinhado com o fálico, né? A espada na mão. Então, ela tá com a energia do masculino, ela é a guerreira com a espada, tá? Feiticeira, quando ela está em equilíbrio, é a rainha do lar, a rainha do reino. O reino é a empresa. Então, você faz para que a empresa fique bem, para os seus liderados ficarem bem, para os seus clientes estarem bem. Ah, Andresa, mas eu sou autônoma, eu sou eu a rainha e tudo. Mas você tem as pessoas pela qual você faz aquilo. Você vai ter um contador, você vai ter uma pessoa que te ajudou ali, sempre tem uma pessoa que te ajuda no marketing, sempre pode ter alguém, né? E aí, quando você está nesse lugar, o seu cliente é aquilo, você faz pelo bem do todo, para que fique harmonioso o máximo possível. E às vezes, né, você precisa tomar uma decisão difícil, porque uma pessoa está bagunçando o reino todo. Então, às vezes tem que desligar uma pessoa, terminar com o colaborador, dar uma bronca no filho porque ele está descomplicando, está complicando tudo, mas assim, todo o objetivo é fazer bem para o reino, seja o seu rei, a rainha do lar, o rei do lar, ou a rainha do reino, da sua empresa, do seu negócio, da sua administração, das suas lideranças, dos seus, né, que estão sob os seus cuidados, tá? Vai fazer para o melhor do reinado. Em desequilíbrio é uma manipuladora. Faz só para si. Tá pouco se danando para a família. Essa é a mãe narcisista. Essa é a empresária, o empresário que é narcísico, que não tá nem aí, que vende qualquer porcaria, dane-se quem vai comprar. Que não se preocupa com todo mundo que está ali, ok? Quando a gente evolui para sacerdotisa, a gente está falando de sabedoria, não de conhecimento. Conhecimento é isso aqui eu entendi tudo. Você usa isso de maneira sábia, porque conhecimento virou commodity, né, gente? Ninguém precisa mais de conhecimento, porque conhecimento está na internet, com a IA, então, perfeito. É só perguntar para ela, responde. Chat GPT responde. Está lá o conhecimento. Eu quero ver como é que você vai fazer. Ali, conhecimento é banco de dados. Como é que você torna aquilo sabedoria, tá? Desequilíbrio é magia possessiva. Então, as pessoas que aprendem a manipular a energia de maneira de posse, né? E agora a gente vai para o masculino. Então, o masculino, no mesmo lugar da donzela, ele é o amante, tá? Então, em equilíbrio, ele é magnético, ele é interessante. Em desequilíbrio, é o Dom Juan. Vamos lá, esclarecer. Equilibrado, ele é interessante, ele é magnético. Em desequilíbrio, ele é aquele que é o Dom Juan. Ele, ele vai manipular só para conseguir o que ele quer. Ele não está nem aí pro outro. Entende? Ele vai machucando quem ele tá. Ele não quer aquela pessoa. Ele não tem interesse. Ele só quer conseguir porque ele quer caçar e quer provar que consegue. Entende? Não tem efetivo interesse. É diferente do magnético, do interessante. Ele tem um interesse. Ele assim, é, é interessante. Diferente do Dom Juan, que ele só está machucando. Ele quer ferir, ele não está nem aí. Ok? Guerreiro. Em equilíbrio, ele tem potência e tem capacidade de enfrentamento. Em desequilíbrio, é briguento e violento. Ok? Então,
Em equilíbrio, ele tem potência, enfrentamento, ele lida com os conflitos, ele não foge, ele enfrenta, ok? Quando ele é desequilibrado, ele só é briguento e violento. Não está querendo resolver o problema, só está querendo brigar, tá? O rei, né? Que aí seria o feiticeiro. Equilíbrio é o pai, o rei do lar, o rei do reino. Em desequilíbrio é o ditador. Mesma coisa da ditadora, mãe narcisista, o pai ditador narcisista. Ou o dono da empresa que tá nem aí para todo mundo, ele só quer saber dele. E aí, no próximo, que seria o sacerdote, né, o mago, em equilíbrio ele é sábio, e em desequilíbrio ele tem a magia poderosa. Ele é o mago das sombras, tá? E agora que a gente vai juntar as coisas, porque não é o homem e a mulher, isso habita dentro de nós. E aí está o casamento alquímico. A fusão do masculino e do feminino é quando a gente junta essas duas coisas. Porque quando você pensa na donzela e no amante juntos, é a energia do feminino. É a subida dos chakras. Está subindo. Então, suas necessidades para dentro, interno, feminino. Então, vamos lá. A donzela é o seu sonho. É o projeto de vida que está dentro dela. Né? É o amante, que ela sensualiza porque ela quer que as pessoas gostem dela, olhem para ela. Então, o que ela está fazendo na donzela e no amante? Eles estão em equilíbrio, tá? Eles estão saindo para o flerte, então ele está seduzindo, passando perfume, ele está seduzindo para que a pessoa faça porque é bom para ele. Ele quer ser visto, ele quer, porque o sonho dele está dentro. O projeto de vida está dentro, ele quer que as pessoas entendam que aquele projeto de vida é uma coisa boa, ele quer vender aquela boa ideia. Aquela coisa boa que ele nasceu com aquilo. Então ele seduz no sentido, no bom sentido, para que olhem para esse projeto como é bom. Então olhem para mim, para dentro. Então dentro, feminino, certo? Quando ele está no guerreiro e na guerreira, é uma energia do masculino. Então, na fase da donzela e do príncipe, do amante, a gente está na energia do feminino. É o meu sonho, o meu projeto de vida. E eu uso as armas que tenho para fazer o meu projeto acontecer. Quando na próxima fase está no guerreiro e na guerreira, está masculino, está para fora. Está na luta, busca fora, no externo. Então você vai para o mundo para semear o que tem dentro. Então você vai para fora, você leva, você expõe. Então, no meu exemplo aqui, quando eu estava criando essa aula, era o meu desejo. Eu entendi coisas internas. Eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu precisava gestar aquilo. Era o meu feminino. Eu preciso mostrar para elas isso que está aqui. E agora, quando eu estou entregando, eu estou pondo para fora. Eu estou semeando. Eu estou com o fálico para fora. Eu estou no masculino, ok? Em busca, lutando pelo meu sonho, pelo sonho de mostrar que isso é algo muito maior do que a gente imagina. Na próxima fase, a gente vai para a feiticeira, né? Para o feiticeiro, para o rei, para a rainha. É, de novo, para o feminino, é o meu reino, a minha família, o meu reinado. Não é? Eu vou fazer para ficar todo mundo bem, para os meus ficarem bem, para o meu reinado, para a minha equipe ficar todo mundo bem, né? Para os meus clientes ficarem bem. Né? Então, é aquilo que é muito para mim. É minha família, para minha família ficar bem, para o meu reinado ficar bem, para minha empresa ficar bem, os meus liderados, os meus clientes. Então é muito uma energia muito do feminino, muito amorosa, muito do feminino. Mas não só amorosa não é a verdade, porque o masculino é amoroso também. Mas é muito desse eu, do pra cá. Então eu faço um movimento feminino, masculino, feminino, a subida da Kundalini. Feminino, masculino, e a gente vai subindo. E a próxima fase é a sacerdotisa, o sacerdote, o mago, que é uma energia masculina. Por quê? Porque é a energia que eu quero levar para o outro. Eu quero ajudar o outro. Eu já estou bem, eu já nem preciso, mas ainda assim eu quero levar. É o cuidar de quem está fora. Mesmo sendo livre, mesmo não precisando, mesmo sendo livre para ir, eu escolho ficar, eu escolho ajudar. Eu quero potencializar o outro, eu quero ajudar o outro, eu quero servir. E eu tenho estratégia.
eu tenho as ferramentas e eu tenho o meu projeto de vida, o sonho da minha donzela. Essa é a subida. Essa é a subida da Kundalini. Esse é o casamento alquímico que vai fazer a gente chegar na sacerdotisa e depois subindo para níveis de ancião, onde a gente vai trabalhar num lugar espiritual, que é onde estão os nossos mentores hoje. A gente está evoluindo para um dia ser o mentor. Mas a gente está muito longe disso. Para a gente chegar no sacerdócio, que é o servir ao próximo, independente de mim mesmo, é o prazer de. Então, eu não faço vídeo para mim. Eu não faço evento para eu ser aplaudida. Eu não faço aula para que vocês gostem de mim, para vocês. Não é para eu receber o aplauso, é para efetivamente levar algo que vá ser válido na vida de vocês. Entende? Mesmo não precisando estar aqui, eu escolho estar. E isso por si só já me faz feliz. E então, essa é a fusão do feminino e do masculino. São essas energias que vocês precisam fundir. É o dar e receber. É o executar nos detalhes. É o sentar a bunda na cadeira. É o estudar. É o se melhorar. É o chorar. É o sangrar. É o limpar o útero. É tudo isso. E aí, para a gente indo, nós transitamos entre as 3 fases enquanto encarnados e somente atingimos a 4ª fase depois de dominar as 3 fases anteriores. Quando a serpente sobe e depois desce, utilizamos todas as forças diariamente, conforme vamos atingindo-as. Só assim acessamos a sabedoria, como uma boneca russa, onde as menores cabem na maior, mas a maior não cabe na menor. Essa é a evolução. Tudo tem uma organização, uma ordem e um fluxo específico no universo. Sabemos que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E tudo tem uma razão de ser. Deus não errou em nada e não erraria somente em você, somente em mim, somente em alguém ou em algo. Tudo perfeito, ele não ia errar só em você. Essa é a capacidade de você ser essencial. E aí, assim como cada pessoa, o feminino e o masculino também tem o seu lugar, a sua função e a sua potência específica. O masculino tem a função de proteger o feminino, de lutar por ele e dar a vida por ele se for preciso. E aí vem a expressão dar o sangue. Ele vai para a luta, se for preciso, ele morre para salvar o seu feminino. Daí vem a expressão dar o sangue. O seu lugar, e aqui é muito legal a gente observar isso de uma maneira muito diferente do que as pessoas falam. O seu lugar é na frente. Essa é a sua missão. Ele vai lutar até morrer, até entregar a sua última força. Por isso, o feminino é submisso ao masculino. E isso não tem nada a ver com sexo, e sim com carga. O masculino vai na frente, chega primeiro, dá a ordem, pois é ele quem vai morrer se algo der errado. A missão dele é essa: morrer, se for preciso, para proteger e sustentar o feminino. A submissão é do feminino, pois ela vem logo em seguida. E seu lugar é logo depois, pois ele é o protegido e não o protetor. Ele é o espírito, ele é o divino. O masculino pode ser violento e deve ser, se for preciso, para proteger o feminino e a criação deles. E o feminino não espera menos do masculino do que isso. Proteger o feminino e a criação deles. Isso funciona para a família, filhos, empresas, projetos e principalmente para si mesmo. O masculino é o que está fora. É a cara que a gente dá para bater. Então, a missão do que está fora é proteger o que está dentro, os valores, a alma, o espírito, o divino. E é ele que vai morrer
Porque ele que está fora. Então, quando a gente fala em submissão, volta aqui a imagem para ficar bem claro isso. Não é submissão, tem uma missão e a submissão, né? O que vem. Qual é a principal missão do Espaço Humanidade? Levar a consciência que cura para o maior número de pessoas, limpar os úteros do feminino. Essa é a ideia de Deus, do masculino. Eu sou submissa a essa ideia. Eu tenho a minha função é uma submissão da grande missão. Então, a submissão não é ser inferior. Tem uma missão. E eu tenho uma função dentro desta missão. Então, tira aí, Rô, o slide. Então, para a gente entender, porque fica uma coisa na nossa cabeça, e não é o homem, é o meu corpo que morre. Então, eu tenho que proteger. Então, tem hora que alguém vai vir para cima e a gente vai dar uma resposta para o mundo que a gente conseguiu na hora. E aí a gente, às vezes, deu uma resposta para o mundo que não era a adequada, ou que depois a gente aprendeu que poderia ser outra, mas na hora era a melhor resposta que eu tinha. Eu não tinha outra para dar. Para de julgar você quando você fez alguma coisa que não era o mais, ou que hoje você tem consciência. Porque o seu masculino simplesmente te protegeu. Porque a submissão, a gente acha que é assim, né? Aqui é o masculino e aqui é o feminino, inferiorizado. Não é assim, ó. O masculino vai na frente. É o meu corpo que vai na frente protegendo o meu feminino. É ele que morre para proteger o que está dentro. É o corpo que morre para proteger o que tá dentro. Então, às vezes ele dá uma resposta atravancada, às vezes ele responde que é para proteção. Eu não posso o tempo inteiro falar para o meu masculino que ele está errado. Eu espero essa proteção, eu não quero morrer. Para continuar com o meu processo, para continuar com a minha missão, para continuar com o projeto e o sonho da minha donzela, que é onde está o meu espírito. Então, para de julgar tanto você quando você foi mais grossa, ou quando você foi mais agressiva, ou quando você simplesmente pôs um limite, quando você disse não. Cure o seu feminino, para que você não fique tão ofendida com tudo que vem de fora. Porque se tudo que vem de fora te machuca, é o seu feminino que está muito inflamado, precisa ser curado. Precisamos trabalhar isso. Isso é o espaço humanidade. Curar as dores, os abortos que a gente teve. Fazer a limpeza desse útero e de todos os projetos que não funcionaram. Não tem a ver só com filhos. Todos os nossos projetos, eles foram, teve ovulação, ia ser semeado e não deu. E aí, por isso, a gente sangue da cólica, a gente está triste porque não deu. Ou porque não fecundou, ou porque abortou. E está tudo bem a gente chorar. A gente precisa chorar. A gente precisa viver esse luto desses abortos, disso que não. Porque quando a gente não sente, a gente carrega o sofrimento. É preciso sentir. É da natureza do feminino sentir, né? Sentir a dor. Sente, a gente está vivendo uma vida como se não precisasse ter dor, como se fosse possível, como se dor não fizesse parte da vida. Sofrimento não é. Dor é. Mas se a gente não sente a dor na hora da dor, a gente carrega o sofrimento. Então, sinta. As 3 usinas do feminino é sentir a dor. Sente, dói. Dói quando não dá certo o que a gente quer. E você simplesmente fala assim: ah, não foi nada, bola para frente. Nada, tá doendo. Chora. A primeira usina é sentir, a segunda é transformar. Mudar de forma. Pega aquela dor e transforma em lágrima. Transforma em dança, transforma em poesia, transforma em um projeto de vida, transforma em grito, transforma em choro. Transformar, mudar de forma. Sangra, entende? Chora, põe, deixa, sente, mas você vai precisar se permitir sentir e depois pôr isso para fora, para depois vir a terceira usina, que é o espiritualizar. É quando você olha para aquilo e vê força em tudo aquilo. É quando o seu dragão foi só um desafio e agora ele é a sua maior dor que se transforma na sua maior força. O mundo lá fora não vai deixar você fazer isso. Se você não estiver num ambiente que você possa sentir,
sem que você tenha que se transformar em outra coisa. É só a manifestação e a cura e a limpeza do seu feminino. Porque senão é um útero cheio de sujeira, de fetos que não foram, não saíram de lá, de dores que não doeram. Não vai brotar nada, não vai nascer nada nesse lugar. É preciso fazer isso. Senão é um ciclo atrás do outro de dar certo, dar errado, dar certo, dar errado, aborto, 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 aborto. E nasce e não era aquilo que eu queria, porque eu semeei uma coisa que não era o que eu queria. O feminino ferido vem desse julgamento do masculino, e a culpa vem desse mesmo julgamento, pois sempre que me culpo por ser grossa, brava e até violenta nas palavras e ações, estou julgando o meu masculino. Sempre que alguém rebate algo, fico magoada. E isso é o meu feminino que está julgando o masculino do outro, por não aceitar que o masculino é assim, seco, direto, reto. Quanto mais eu entro em combate, mais os dois masculinos brigam. E isso passa a ser orgulho ferido, que é coisa de feminino melindroso e ferido. Quando entendemos o lugar, a função e a potência de cada um em cada espaço, conseguimos curar os nossos femininos. Quando a gente olha para a ancestralidade, a gente percebe, acho que uma das coisas mais importantes é a gente olhar para isso, porque muitas pessoas perguntam, Andresa, mas eu brigo ou briguei muito com meu pai, eu estou certa ou eu estou errada? E acho que aqui tem um lugar muito importante, porque a ancestralidade deixou os sinais, todos, para a gente conseguir. Eles não conseguiram, muitos deles não conseguiram, mas sinais ficaram, marcas ficaram para que a gente possa conseguir. Mas aí a gente precisa saber se a gente está indo contra ou a favor. E aí muita gente fala, Andresa, mas eu brigo, né? Briguei, eu brigo muito com meu pai, porque eu não concordo com algumas coisas. E aí aqui está um ponto. Agora que a gente entendeu o feminino e masculino, que é uma coisa importante. No caso do pai, pega o pai. Você, quando brigou com seu pai, estava certa, certo? Quando? Quando você briga com o pai, porque ele está tendo atitudes femininas, do feminino. Você está alinhado com a mãe, com a ancestralidade e com o seu masculino. Você está errado quando você briga com o seu pai, porque ele está tendo atitude masculina. Aí você está desalinhado com a mãe divina, com a ancestralidade e com o seu masculino. Então, se você briga com seu pai porque ele falou não, você está errado. Porque ele está tendo uma atitude masculina e não é não, e ponto. Ah, mas eu não concordo. Ah, mas ele podia. Ah, é um feminino ferido melindroso. Não, é não. Quando ele está falando pra lá, que eu vou cuidar daqui. Aqui, quem manda sou eu. Porque se der errado, quem morre sou eu. Pra lá. Ele podia ser mais fofo, mas aí ele ia ser a mãe, né? Não o pai. Entendeu? O que não é masculino? Sacou? Até podia, mas se ele tá no masculino, ele foi lá, deu uma resposta no meio da. E você ficou bravo. Então, se o seu pai estava tendo atitudes masculinas e você briga com ele, você está errada. Você está querendo que ele seja mãe. Ai, queria tanto que ele fosse gentil, fofo. Você queria que ele fosse mãe. Aí você está errada, que ele é pai. Agora, se ele estava sendo muito mole, muito nhenhenhé, muito melindroso, muito chatinho, aí você está certa. Porque aí você está buscando quem? O pai. Você está pedindo pelo seu pai. E ele está te dando uma mãe. E você está falando, pai, cadê meu pai que ia defender a gente, ia proteger, ia ser o homem da casa, ia resolver as coisas e não resolve nada, tá mais bundão que a mãe. Então, quando o seu pai está tendo uma atitude de masculina, se você briga com ele, quem está errado é você, que não está aceitando o masculino. Está com o seu feminino ferido, putinho, triste. Cuida do seu feminino. Se você estava brigando para encontrar com seu pai e ele estava mais mãe do que pai, porque estava com o feminino ferido, aí você está certa. E para a mãe é a mesma coisa. Você está certa quando você briga com a mãe porque ela está tendo atitudes masculinas. Que aí você está alinhado com a mãe divina. Você está buscando a sua mãe. E ela está sendo um pai. E aí você está pedindo o quê? Mãe. Então você está certo.
Cadê minha mãe? Cadê o divino? Cadê o capricho? Cadê aquela que faz? Cadê aquela que me dá o colo quando eu preciso? Não é aquela que olha pra minha cara e fala, ah, te avivei. Isso aí é guerra. Tá com a espada na mão. Essa aí é a mãe mala, que tá com a espada na mão. Então, se você é essa mãe aí, presta atenção. Você tá sendo pai, não mãe. Mãe é aquela que deu errado, ela fala, não resolve, mas fala, mas dói, né? Eu sei que dói. Simples assim. Pode chorar, pode chorar. Eu não vou resolver pra você, porque essa é uma coisa que você tem que resolver. Não é pra resolver pra você, que isso aí não é mãe, é empregada. Entendeu? Aí você tem que pagar um salário pra ela, né? Registra e paga um salário. Isso aí não é mãe, isso aí não é mãe, entendeu? Aí é. Ok. Então, quando a sua mãe está tendo uma atitude feminina, ela não está sendo a guerreira, não está sendo aquela que resolve. Pô, minha mãe não resolve, minha mãe não faz para mim. Aí você está errada, porque ela não tem que fazer, porque ela está tendo atitudes femininas. Então ela está certa, quem está errado é você, que está pedindo para ela ser homem, para ela ser pai, para ela fazer para você. Então volta lá. Quando você briga com a mãe, porque ela está tendo atitude masculina, quem está certo é você. Você quer a sua mãe, você está buscando por ela. E ela está sendo um homem, um pai. Quando você briga com a sua mãe, porque ela está tendo atitudes femininas, ela não está indo resolver, dar uma. Quem está errado é você. Ela está alinhado com o feminino. Ela está tendo atitudes femininas.